Olá pessoal, vamos retomar aqui o estudo sobre os embargos terceiros, especificamente sobre legitimidade ativa. Continuando aí na leitura do 674, parágrafo 2º, que ainda diz: considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, aquele que adquire um bem e judicialmente é considerado que aquela aquisição se deu em virtude de uma fraude à execução, obviamente que aquela aquisição ela será desfeita judicialmente. Aquele bem ele pode vir a sofrer a penhora, ou seja, os atos constritivos determinados na execução, e esse terceiro que obviamente acaba sendo prejudicado, ele pode apresentar os seus embargos de terceiros para questionar a validade ou não daquele negócio jurídico, se houve ou não fraude à execução. O artigo 792, ele traz nos seus incisos e parágrafos a regulamentação do que vem a ser considerada a fraude à execução. E aqui eu vou ler para vocês, para o caráter exemplificativo das situações. 792 do CPC. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Então, alienar ou onerar um bem será considerada fraude à execução. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Então, há uma ação para discutir direito real sobre um determinado bem, ou então uma ação reipersecutória contra aquele bem, ou seja, uma ação para retomar um determinado bem. E mesmo assim, o réu daquela ação acaba vendendo, transferindo aquele bem. Se houver uma averbação no registro público do imóvel, será considerada fraude à execução essa venda, essa oneração deste bem. 2. Quando tiver sido averbado no registro do bem, a pendência do processo de execução na forma do artigo 328, da mesma forma. Foi uma execução e essa execução houve um registro da existência dessa execução e mesmo assim, no registro daquele bem, mesmo assim, aquele bem é onerado. Terceiro, quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou ato de constrição originária do processo onde foi arguída a fraude. 4. Quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, ou seja, tinha uma ação contra aquele devedor, em virtude do valor que se discutia ali, possivelmente esse réu ele ficaria insolvente e ele mesmo assim se desfaz dos bens. E quinto, nos demais casos expressos em lei. Só para exemplificar algumas situações que são consideradas fraude à execução. O comprador, o adquirente, nesses casos de alienação fraudulenta, ele acaba perdendo a posse do bem, a posse-propriedade do bem ele acaba perdendo para aquele processo judicial onde foi declarada a fraude, e ele pode ingressar com uma nova ação para discutir os embargos de terceiro, para uma nova ação chamada embargo de terceiro, para discutir suas razões, para discutir a legalidade daquele ato, daquela aquisição. Então é isso aí, essa é a ideia do 674, parágrafo 2º, inciso 2. Prosseguindo. 674, parágrafo 2º, inciso 3. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Vocês lembram que a desconsideração da personalidade jurídica é uma das modalidades de intervenção de terceiro regulamentada e prevista pelo novo CPC, coisa que não era, no antigo CPC não tinha essa regulamentação. Então o novo CPC previu a desconsideração da personalidade jurídica e previu o seu procedimento. E lá estabelece que sempre que for requisitada a desconsideração da personalidade jurídica pelo autor do processo, por exemplo, pela parte do processo, a outra parte ela tem que ser intimada para se manifestar, assim como tem que ser realizada a citação do terceiro que será responsável. Então imagine, você quer a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa. Óbvio que, além da empresa ter que se manifestar se concorda ou não com a desconsideração da personalidade jurídica, tem que haver a citação do sócio para se defender se concorda ou não com a desconsideração da personalidade jurídica. Se, de repente, a citação desse sócio que deveria responder
pela empresa não é realizada, se ele não faz parte desse incidente e de repente no futuro ele tem algum bem dele constrito, ele pode utilizar os embargos de terceiro para discutir a legalidade daquele procedimento. Inciso 4. O credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Trata aí da situação do credor com garantia real. Imagine o seguinte, um indivíduo ele está devendo, ele tem vários devedores, um dos devedores ele tem uma garantia real, ele deu uma garantia real um determinado imóvel, uma hipoteca, pronto. O outro devedor, outros devedores não têm nenhuma garantia. Então imagine que um dos devedores sem garantia ingressa com uma ação para cobrar o seu débito, para executar aquele débito. Na hora de realizar a penhora de bens, percebe-se que o único bem penhorável do devedor, o único penhorável do devedor, é o bem que foi dado em garantia real para outro credor. A princípio, os bens que já foram dados de garantias para outros credores não devem ser alvo de penhora, né, de um outro processo. Porém, se não tiver nenhum bem, realiza-se a penhora neste processo, neste bem que foi dado garantia para outro credor. Porém, a lei estabelece que, quando realizada a penhora deste bem que foi dado em garantia real para outro credor, esse outro credor que tem a garantia real, ele tem que ser intimado. Quando ele é intimado, ele tem duas alternativas a depender do contexto. Primeira alternativa, se houver, né, outros bens penhoráveis do devedor que não foram percebidos no processo, ele pode requerer a exclusão da penhora naquele bem que é de garantia dele. Então, tem outros bens, está aqui os outros bens, e ele tem que indicar, é claro. Tem outros bens, então não pode essa penhora ter recaído sobre o bem que eu tenho como garantia. Então, ele pode pedir essa exclusão. Segunda situação, não há jeito, realmente só tem aquele bem. O que ele pode fazer depois de intimado é solicitar a preferência na ordem de pagamento. Tá, então não tem jeito, vocês expropriem, vendam bem, o dinheiro que foi arrecadado resguarda a cota parte para me pagar e o resto pode ficar para pagar o credor que não tem nenhuma garantia. Essa a ideia, né? São as duas possibilidades que o credor com garantia real pode fazer quando ele é intimado do processo alheio em que o bem que ele tem como garantia foi penhorado. Mas o 674, parágrafo 2º, inciso 4 diz, né? Caso não tenha sido intimado, se esse credor que tem a garantia real erradamente não foi intimado da penhora, é um equívoco, porque eu disse a vocês que o Código de Processo Civil prevê que sempre que houve uma penhora de um bem que já foi dado em garantia para outro credor, esse outro credor ele tem que ser intimado. Porém, se não houve de forma equivocada essa penhora, a lei está dizendo que ele pode manejar os embargos de terceiros. Gente, quando ele foi penhorado, quando ele foi intimado, ele precisa dos embargos de terceiros? Não. Os embargos de terceiro é uma nova ação que vai tramitar de forma paralela. Então, ele não precisa promover uma nova ação. Se ele for intimado, basta ele peticionar no processo requerendo o que ele deve requerer, né? O que ele tem condições de requerer. Agora, se ele não foi intimado da penhora sobre o bem que ele tinha como garantia, ele deve recorrer aos embargos de terceiro para questionar a penhora e para fazer valer a sua ordem de preferência. Ok? Legitimidade passiva. Quem é o réu dessa ação? A regra geral é que o réu dessa ação será o credor, que é quem, via de regra, vai se aproveitar daquele ato de constrição. A lógica é essa. Quem vai receber ao final das contas o dinheiro vai ser o credor. Então, a princípio, quem se beneficia é o credor. Então, o credor, ele é quem vai ser o réu dessa ação de embargo de terceiro. Porém, quando o bem foi indicado erroneamente pelo devedor, ou quando, né, o devedor, como naquela hipótese do caso que eu citei para vocês na primeira parte desta aula, como naquela hipótese em que o devedor sabe dolosamente que o bem não é seu, mas participa do processo informando que o bem é seu, né, concordando que o bem é seu, a gente pode falar de inclusão do devedor do processo principal
também no polo passivo dos embargos de terceiro. Então percebam, os embargos de terceiro é uma ação autônoma. Tem um processo de conhecimento ou execução entre duas pessoas que aquele processo provocou o atingimento do teu direito, você como terceiro a eles, você entra com uma inovação em embargo de terceiro. Quem são os réus dos embargos de terceiro? As partes deste processo, ou seja, sempre o autor, sempre será o autor, e será o réu daquele processo inicial, se foi o réu quem indicou o bem, se ele foi conivente com aquele erro, com aquele vício. Parágrafo 4º do artigo 677. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como será o seu adversário no processo principal, quando for a sua indicação do bem para a constrição judicial. Competência. Regra de competência para a ação de embargo do terceiro. Prestem atenção. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Isso significa dizer autuado em apartado, que é um novo processo, mas que será distribuído de dependência ao juízo que ordenou a constrição. Ou seja, em qual juízo corre aquele processo que determinou a medida de constrição. Aquele processo corre em tal vara. Então, a ação de embargo de terceiro será distribuído para o mesmo juízo que determinou o ato de constrição. E será autuado em apartado, ou seja, serão processos distintos, porém, em virtude da conexão, são processos que vão ser conexos. Parágrafo único traz uma regra quando se trata de carta precatória. Aquele exemplo lá que eu contei para vocês do primeiro caso, né, do processo o processo que transcorreu em Fortaleza, corria em Fortaleza aquele processo, daquele processo veio uma carta precatória para a realização da constrição de um bem de um terceiro. Então, o juízo de Juazeiro determinou a constrição aqui em Juazeiro do bem de uma pessoa equivocada por ordem do juiz de Fortaleza. O que é que diz o parágrafo único? Nos casos de ato de constrição realizado por carta precatória, rogatória de ordem, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, ou seja, no juízo que recebeu aquela carta, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Então, três situações. Primeira regra. A regra é que os embargos eles devem ser promovidos no juízo deprecado. Então, juízo deprecante Fortaleza mandou a carta para o juízo deprecado em Juazeiro. Então, o erro aconteceu aqui. Se eu quero fazer o meu embargo terceiro, a regra seria, geral, promover no juízo deprecado, Juazeiro. Exceto se a indicação do bem para ser constrito já veio do deprecante, veio de Fortaleza, como foi nesse caso. Nesse caso, o juiz de Fortaleza já determinou ao juiz de Juazeiro qual era o bem que era para ser constrito. O daqui só executou. Então, quem provocou o erro, quem cometeu o erro, não foi o juiz de Juazeiro. O juiz de Juazeiro só efetivou, realizou um ato que foi solicitado nos exatos tempos que foi realizado. Então, quem cometeu o erro? O juiz de Fortaleza. O juiz daqui só foi o porta-voz. Então, nesse caso, se indicado pelo juiz deprecante é quem enviou a carta, eu devo propor minha ação no juízo deprecante. Ou se já devolvida a carta. Também, se a carta precatória, vocês sabem que ela ocorre mais ou menos da seguinte forma. O juízo deprecante envia o pedido de colaboração ao juízo deprecado. No caso, Fortaleza enviou o pedido para Juazeiro. O juízo de Juazeiro aqui vai determinar o cumprimento por um oficial de justiça em Juazeiro. Depois de realizado o cumprimento, a documentação ela é enviada toda de volta para o juízo deprecante. Então, a carta ela é devolvida ao juízo deprecante para que tome as devidas providências, que anexe ao processo, etc. Se foi feita a constrição em Juazeiro, já foi devolvido pelo oficial de justiça ao juiz de Juazeiro, o juiz de Juazeiro já remeteu aquela diligência, aquela carta de volta para o deprecante, Fortaleza nesse exemplo, aí também tem que ser realizado, tem que ser interposta a ação diretamente no juízo deprecante, nesse nosso exemplo, no juízo de Fortaleza. Entenderam? Então essa é a ideia. Vamos começar a discorrer um pouco sobre o procedimento dos embargos de terceiro. Como é que funciona o processo dos embargos de terceiro?
Como todo processo se inicia com a petição inicial. Essa petição inicial, obviamente, que deve reunir os requisitos gerais da petição inicial, previsto no artigo 319 e 320, com exceção, né, do último inciso que vai falar da manifestação do autor sobre a realização de audiência de mediação ou conciliação, porque nos embargos terceiros, como procedimento especial, não cabe a audiência de mediação ou conciliação. Então, primeiro ponto, a petição inicial preenche os requisitos gerais. 677 estabelece de forma específica. Na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Então, na petição inicial, ele vai demonstrar o que a gente chama de causa de pedir, ou seja, para você manejar os embargos terceiros, você tem que mostrar que você é um terceiro e que você sofreu uma constrição ou ameaça de um bem seu, né? De uma posse, uma propriedade sua, de um direito de posse, propriedade ou outro direito que você tem sobre aquela coisa. Então, obviamente, na petição inicial, você fará prova disso. E a lei diz, prova sumária. Você já deve, na petição inicial, demonstrar a titularidade do seu direito, oferecendo documentos. E, como se não bastasse, se você quiser ouvir testemunhas para provar o seu direito, você já tem que indicar o rol de testemunhas aqui na petição inicial. Não há momento posterior para apresentar rol de testemunhas. Isso é uma mudança do procedimento do embargo terceiro. Se você não colocar em sua petição inicial o rol de testemunhas que você quer ouvir, você não vai mais poder, futuramente, pedir a produção da prova testemunhal. Então, muito cuidado nessa hora aí, tá certo? Então, o momento de pedir a prova testemunhal é na petição inicial dos embargos terceiros e já apresentando o rol de testemunhas. Se você não fizer isso, você preclui o seu direito de produzir a prova testemunhal. Parágrafo 2º. O possuidor direto pode alegar, além de sua posse, o domínio alheio. Pense no exemplo de uma pessoa que está na posse de um veículo naquela situação de contrato de alienação fiduciária. Ele, o cliente, que adquiriu mediante o empréstimo e vem pagando suas parcelas corretamente ao banco, ele não é proprietário, mas ele é o legítimo possuidor. Vamos supor que, por um erro, por um equívoco, esse bem foi penhorado em virtude de processo alheio. Foi um processo alheio, que ele não era parte. De repente, foi penhorado esse bem. Ele é apenas o consumidor que está na posse do bem, mas o proprietário é o banco que fez a alienação fiduciária. A lei está dizendo que ele pode alegar, além de sua posse, o domínio alheio. Então ele pode falar, olha, eu sou o possuidor, está aqui o contrato de alienação fiduciária, está aqui os comprovantes que eu venho pagando, e o proprietário é o banco. Então, eu e o banco somos alheios, somos pessoas estranhas a esse processo que gerou essa penhora desse meu bem. Foi um equívoco, né? Eu tinha deixado esse meu veículo na casa do vizinho e a relação entre o credor e esse vizinho, e não poderia ter sido penhorado esse bem que é minha posse e propriedade do banco. Então seria essa a ideia do parágrafo 2º do 677. Esta ação, ela, por ser procedimento especial, como eu falei desde o início, ela é mais célere, ela é bem melhor para o terceiro, porque ela enseja a possibilidade de solicitação de liminar. E não é uma liminar que vai ser fundamentada, né, pela urgência, como a gente discutiu outrora nas tutelas provisórias. Não, não necessariamente. Aqui está mais para uma tutela de evidência, levando em conta a previsão da lei. Vamos ler aqui o 678 e o 677, parágrafo 1º. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Só esse detalhe que tem que ser prestado atenção. Essa liminar, como toda tutela de evidência, ela não é de ofício. No final diz, se o embargante houver requerido. O embargante, o terceiro, tem que solicitar a liminar para que seja suspenso o ato de constrição e reintegrado ou mantido na posse. Se ele solicitar e ele demonstrar com o rol de documentos a pertinência do seu direito, o juiz ele já determina a suspensão da constrição e já concede a manutenção e reintegração de posse daquele objeto, se houver sido afetada a posse. 677, parágrafo 1, faz um alerta ainda. É facultada
prova de posse em audiência preliminar designada pelo juiz. Ou seja, vocês vão lembrar aqui também do que a gente já discutiu nas tutelas provisórias de urgência. Lá nas tutelas provisórias de urgência, o indivíduo solicita a tutela provisória liminar e o juiz pode ou não conceder diante das provas que ele traz naquele momento. Porém, se o juiz entende que as provas documentais não estão fartas, ele deve determinar a realização de uma audiência prévia, uma audiência de justificação, uma audiência para que o autor tente convencer o juiz da urgência, né, dos indícios da urgência, dos fundos boniores da urgência. Convencidos, o juiz decide se concede ou não. Da mesma forma aqui, nos embargos do terceiro. Primeiro, o autor tem que solicitar a liminar. Solicitada a liminar, trazendo a prova documental suficiente, se o juiz entender que está ok, ele concede a liminar. Se o juiz entende que não há uma firmeza maior daquele direito para conceder a liminar, ele deve convocar, ele deve designar uma audiência preliminar em que esse terceiro vai tentar trazer outros meios de provas para convencer o juiz do seu direito. Lembrando que não é urgência, lembrando que a tutela aqui é de evidência, basta ele trazer, né, a probabilidade, demonstrar a probabilidade do direito dele e de que ele é um terceiro naquela relação, ok? Por fim, a gente fala também aqui da citação. Petição inicial, tá tudo ok, foi pedido liminar, o juiz decidiu, ok, agora vamos citar o réu. 677, parágrafo 3º. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Olha que coisa interessante. Geralmente, nos embargos de terceiros, a citação é mediante, através do advogado. Por quê? Nos embargos de terceiros, você está processando pessoas que fazem parte de outro processo, o processo principal. Sempre o autor do processo principal e, às vezes, o réu do processo principal, conforme a gente já viu. Pronto. Quando você processa em uma nova ação pessoas que já fazem parte de outro processo, essas pessoas já têm advogados constituídos naquele outro processo. Então, se o autor já tem no processo de conhecimento paralelo, se o autor daquele processo de conhecimento paralelo, que vai ser réu dos embargos, que vai ser o embargado, já tem advogado, a citação nos embargos do terceiro vão ser realizadas diretamente no advogado dele e não pessoalmente através daquele credor da ação principal, digamos assim. Agora, em situações excepcionalíssimas, como, por exemplo, uma ação que tramita no juizado especial sem a presença de um advogado, aí a gente pode sim visualizar os embargos terceiro, onde o próprio indivíduo embargado será citado pessoalmente. Imagine que o réu dessa ação de embargo terceiro, o embargado, é autor de uma ação no juizado especial onde aconteceu a penhora de um bem erradamente do terceiro, que promove os embargos. Então, como ele não tem advogado, a citação dele deverá ser pessoal. É isso que diz a lei no 677, parágrafo 3º, ok? A gente vai parar por aqui, em virtude do tamanho do vídeo já, e a gente retoma no próximo vídeo com a finalização desse tema de embargo terceiro, ok? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.